A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo emitiu nesta semana um alerta à população sobre o aumento do número de casos de Covid-19. É necessário redobrar os cuidados para evitar a doença. O repórter Basílio Magno está na Santa Casa de Sorocaba e tem as informações ao vivo. Boa tarde, Basa. Como é que está a situação atualmente aí no hospital? Como é que está a informação? Olá, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito da situação aqui. Você viu que a gente está de máscara, né? Estou de máscara. Nós estamos dentro de uma unidade de saúde, não é? A máscara é obrigatória em todas as unidades de saúde, só para quem está em casa compreender. Olha, o Ministério da Saúde, inclusive, divulgou uma nota técnica no sábado, Baraza, recomendando, não obrigando, recomendando o uso de máscara, ou seja, importante que as pessoas tenham bom senso. Por quê? Foi notado que os casos de Covid-19 começaram a subir, né? Só para você ter ideia, segundo o Ministério da Saúde, entre os dias 6 e 11 deste mês foram notificados 57.800 casos de Covid pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país. Aqui em Sorocaba, a gente vai informar que a cobertura vacinal, né, da dose de reforço está muito baixa, né? Temos inclusive uma arte aí para mostrar e com isso a gente vai reforçar para você, né, para que você tome consciência, se você não tomou a dose de reforço ainda, que vá até o posto de saúde e procure se imunizar. Olha só, a arte na tela, primeira dose, 665.511 tomaram a primeira dose, ou seja, a cobertura vacinal de 96,8%. Segunda dose em Sorocaba, 602.810 pessoas, 87,6%. Terceira dose, a cobertura vacinal, 59,6%, ou seja, já começou a baixar, não é? 409.739 se imunizaram contra a Covid na dose de reforço, no caso a terceira dose. E a quarta dose, a situação complica mais ainda, Baraza, caiu para 26%, 26,6%. Ou seja, 183.509 apenas tomaram a vacina, aí, a dose de reforço, a terceira dose. Já a quinta dose para imunossuprimidos, apenas 1.172 pessoas foram imunizadas por enquanto em Sorocaba. Estou aqui com o Dr. Fernando Brum, um renomado médico, diretor técnico aqui da Santa Casa, um homem que entende muito de infectologia e vai falar para a gente. Primeiro, doutor, o Barazal perguntou: qual a situação aqui da Santa Casa, os números de casos aqui? Temos pacientes com Covid aqui internados? Boa tarde a todos, boa tarde, Barazal, boa tarde, Basílio. Os casos internados são remanescentes, de um tempo atrás. Casos novos internados nós não temos. Nesse momento do Covid, do aumento dos casos, esse tem sido mais da rede ambulatorial, de pronto atendimentos, unidades pré-hospitalares, com sintomas mais leves, que ainda não chegaram ao ponto de exigir internações. A que o senhor atribui essa baixa cobertura vacinal? Ou seja, muita gente acabou se acomodando, né, e não foi tomar a dose de reforço, doutor? Mas é explicado, né? É bem inteligível isso daí. Nós não tivemos mais casos praticamente. Então as pessoas que estavam naquela fase, você pode ver que você deixou bem evidente que a partir da terceira dose foi começando a cair bastante, reduziu praticamente 100% para a última dose. Tá? Porque não tinha mais casos, as pessoas acabam esquecendo. Acho que a pandemia simplesmente acabou, e não é bem essa realidade, né? Infelizmente não é. Os casos têm aumentado por conta das variantes, né? A Omicron tem tido aí umas subvariantes, inclusive morreu uma paciente em São Paulo, isso preocupou bastante também, teve um outro caso no estado. Queria que você falasse um pouquinho dessas subvariantes, o que isso significa? São mutações do vírus? Dentro dele mesmo, as subvariantes é uma variação dentro da própria variante. Ela pode ser mais grave ou menos grave, só o tempo vai poder nos dizer. Aparentemente, conforme os dados da Europa, não tem sido assim muita gravidade. Tem esse aumento, sim, dos casos, proporcionalmente à ausência dos casos que estavam acontecendo, mas só que não com gravidade. As pessoas têm sintomas leves, o diagnóstico hoje é muito prático, é muito rápido, né, com os testes rápidos, então automaticamente o número de casos fica mais fácil de você diagnosticar. Perfeito. A nota técnica do Ministério da Saúde recomenda o uso de máscara, não é? Não obriga. O senhor, como profissional de saúde, qual o conselho do senhor, qual o recado? Isso aí eu falo para todo mundo. Nós já passamos por um período tão difícil. Quantas perdas tivemos?
É raro uma família que não teve uma perda, tá? Então, aquele momento foi muito difícil para todo mundo, muito ruim. Acho que ninguém quer isso de volta. Nós estamos nos aproximando das festas, não vamos transformar os momentos de alegria em momentos de tristeza. Qual que é o problema de voltar a usar as máscaras? Supermercados, shoppings, em locais que você sabe que vai ter aglomeração. As festas é um deles. Certo? Então, não precisa ser obrigado. Aí vai usar o bom senso, que você muito bem falou agora há pouco, né? E nós recordarmos de uma forma muito triste o que nós já passamos. Então, acho que usar máscara agora um pouco mais não vai fazer muita diferença. E essa onda vai passar como passar nas outras. E se Deus quiser, vai ser uma onda bem mais suave. Nós vamos passar de uma forma bem tranquila. Pode falar, Baraza. O doutor Fernando Brum disse um negócio importante. O doutor Fernando está aqui com a gente, ao vivo. E, em especial, agora que vem a virada das festas de fim de ano, etc., virada de ano, e depois férias escolares, é preciso um maior cuidado agora com a utilização das máscaras em transporte coletivo, em locais com aglomeração e principalmente em festas. E cumprimente aí o Fernando Brum pelo belo trabalho. O Barazal está ali cumprimentando e lembrou algo importante que o senhor reforçou aqui. Com a proximidade das festas de fim de ano, né? A aglomeração aumenta, as pessoas indo às compras aí de Natal, tem a Black Friday também, ou seja, uma aglomeração ainda maior. É importante reforçar o uso de máscara, a higienização também das mãos, doutor? São dois reforços que nós precisamos fazê-lo. Primeiro, os cuidados básicos, o uso das máscaras. E reforçar a necessidade de se fazer o reforço vacinal. Porque, bem dito, a quarta dose, 1/4 só da população fez. Ou seja, tem muita gente exposta. Mas ela vai ser de uma forma muito suave. Tudo bem, mas quem pode garantir que a senhora, o senhor, adquirindo a doença, será uma forma suave em vocês? A gente não tem essa certeza, né? São dados, mas não uma certeza. Então, na dúvida, reforce, termine de fazer o seu reforço vacinal, desde que não haja nenhum impedimento técnico ou de saúde, e cuidado principalmente dos seus doentes crônicos, dos idosos. Isso é importante, porque eles são muito mais susceptíveis. Por mais simples seja a variante, a subvariante, neles tem um comportamento diferente. Ainda nós não estamos exigindo internação, mas isso, vou repetir, não é uma certeza, não é uma garantia. Nós podemos ter mudanças durante esse tempo. E ficou comprovado que as vacinas, de fato, salvam vidas, né? Caiu drasticamente o número de óbitos. Eu acho que nós não estamos mais no momento de questionar a vacina. Já passou essa fase. Isso ficou lá no passado. Tá? A própria Pfizer, ela já entrou com pedidos de registro de mais 2 doses de uma nova variação que eles fizeram, tá? Que seriam para poder pegar essas subvariantes. Seria como se fosse uma vacina bivalente. Pega uma variante X e uma variante Y. Ou seja, ela dá uma cobertura. Esse escape, porque as pessoas vacinadas que estão desenvolvendo a doença de uma forma simples, é um escape de uma subvariante. Tá certo? Mas a vacinação tem como pegar essa daí, porque é o mesmo vírus. Ele só está um pouquinho modificado. Muito obrigado, doutor Fernando Brum, que fala a linguagem do povo, prestando serviço aqui uma pergunta, Baraza. Na TV Sorocaba SBT, no Manchete Noite Cidade. Pois não, Baraza, tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor Brum, é o seguinte, se houver a necessidade de um atendimento de um possível surto, futuramente, a Santa Casa hoje, como é que ela está preparada? Ela está preparada para um eventual surto, um novo surto de Covid-19? Essa é a pergunta. O Barazal levantou uma questão muito interessante. Se por acaso, né, supostamente, aí, de repente, aconteça um novo surto de Covid, a Santa Casa está preparada? Eu gosto desse tipo de reportagem, sabe? Em que você fornece a verdadeira informação. É uma dúvida que muitas das pessoas esquecem. Tá bom, nós estamos diante de uma subvariante que é simples. Não dá caso de internação ainda. Tá, mas e se precisar? Porque a maioria dos hospitais hoje já não tem mais leitos exclusivos Covid. Então, a Santa Casa está sempre preparada. Não necessariamente para o Covid, preparada para todas as doenças. Mas nós temos a expertise, nós temos o know-how do tempo anterior. Tá? Caso comece a aparecer casos que precisem de internação, não tenha dúvida que a Santa Casa vai tomar a frente. Muito obrigado, doutor Fernando Brum, mais uma vez.
Mais alguma pergunta, Barazza? Não, tá certo. Agradece ao doutor Fernando Brum. É bom a gente conversar com quem entende, né, Basílio? Com quem está preparado, está à sua frente dos tempos. É isso aí. Verdade, verdade. E fala numa linguagem que os nossos telespectadores queridos entendem, não é? É isso aí. Obrigado, Basílio. Obrigado ao Basílio Magno, ao Fernando Brum, diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba, neste caso que está preocupando as pessoas, né? Surto de Covid não, claro que não, mas algumas internações estão ocorrendo ou alguns casos de doença, de vírus, de pessoas que pegaram novamente a Covid já estão acontecendo e já houve esse alerta por parte da Secretaria de Estado da Saúde. Então fique atento, hein?